Hoje temos um convidado muito especial, John Lee. Ele é o CEO da Silver Elephant Mining e da Cleantech Vanadium. Mas ele tem um entendimento profundo e percepções aguçadas sobre o que está acontecendo no setor de metais preciosos. Hoje vamos focar mais na prata. John, seja bem-vindo ao Porão do Ron. É ótimo estar de volta, Ron. Sim, muita coisa aconteceu desde nossa última conversa, John. No nível geopolítico, no nível econômico, o que você acha do panorama geral que o mercado de prata e ouro está enfrentando agora? Ron, lembro que participei do programa com você há uns 6 meses, quando a prata estava entre 40 e 50. Nós relembramos, e ambos, coletivamente, meio que chegamos à conclusão de que o próximo alvo para a prata é 75. Isso, em escala linear e logarítmica, com base na formação de xícara com alça, pode atingir 120 a 150. E, de fato, ultrapassamos o nível de 75 com facilidade e depois fomos direto até perto de 120. E também falamos, Ron, da última vez, sobre a forma de observar potencialmente um topo formado e que os cartéis, às vezes, ajudam a impulsionar o mercado para tentar esgotar toda a demanda de compra. Quero dizer, obviamente, se os preços estão mais altos, então o poder de compra é corroído. E eu acredito que quando vimos em fevereiro, o preço foi de cerca de 120 para 75 dólares em um período de 3 dias. Muita gente, quando a prata subiu mais de 100 dólares, pareceu para mim que as compras dos 100, dos 90 até 120 foram quase inteiramente obra do cartel. Criando aquele FOMO, tipo quando você vai ao mercado de tinturas. O que quero dizer é que quando chegou o dia, o cartel começou a derrubar o preço. Eu vi aquilo naquele dia. Eu me lembro muito claramente que foi de 120 para 110, de 110 para 100 para os 90. E eu pensei, bom, talvez devêssemos dobrar a aposta nisso. E então eu disse, sabe, só espera meia hora. Você não quer sacar para a noite. E então caiu até os 80, e acho que fechou nos 80 naquele dia. E no dia seguinte despencou de novo para os 70 baixos. É meio que um FOMO, ou como o mercado de corantes chinês, né? Eles anunciam, por exemplo, uma lanterna a 120, e aí você pensa que pode conseguir uma pechincha por 90 e ela foi para os 70. Portanto, eu não necessariamente ficaria preso pensando que, bom, prata a 90 é um bom negócio, que a gente deveria recomprar porque ontem estava a 120. E eu acho que muita gente acaba caindo nessa e, infelizmente, há muitas vítimas. E pessoas realmente acabaram no prejuízo com títulos de prata por causa do FOMO. Na verdade, não há valor justo para a prata, já que é medida em moeda fiduciária, que não tem valor real. Assim, pode-se argumentar qualquer valor, seja 1.000, 2.000 ou 500. Uma ótima regra que sigo desde 2000, quando comecei a comprar prata a 2 dólares e 50 e a Silver Eagle custava menos de 5 dólares, é que uma moeda de prata deveria ser capaz de te proporcionar 3 refeições decentes por dia. Tipo, você deveria conseguir se virar durante o dia. Isso é meio que um tipo de equilíbrio natural de valorização relativa, em termos de ser considerado dinheiro. E isso vem de centenas de anos atrás. Quando você assiste a um filme chinês de Kung Fu no YouTube, e eles lutam Kung Fu, eles iam fazer uma refeição. Eles colocavam um pequeno lingote do tamanho de uma moeda na mesa para pagar a comida. E havia vinho, frango, de tudo. Então, 75 dólares não está muito longe de onde estamos agora. Como não há euforia no mercado, isso é certo. Com a guerra, realmente não há nada inflado agora. Se você olhar para o mercado de commodities como um todo, como grãos e gás natural, e o petróleo estava a 60 não faz tanto tempo, eu profetizei que prata e petróleo iriam se encontrar há 2 meses com meu público internamente. Antes que a prata dê outro salto, e com certeza agora o petróleo voltou a superar a prata novamente. Acredito que a prata a 75 dólares não está supervalorizada. Observe também a relação ouro-prata. Acho que chegou a tocar em 60, perto de 60 ou nos 40, e agora voltou para algo na faixa dos 60 e poucos. Então, como mencionei para você antes, nos dias atuais, essa razão fica em torno de 70. E um último ponto sobre a prata é que existem muitas tendências e opiniões, e a movimentação de preços tem tudo a ver com o comportamento humano coletivo.
Então, se você fosse medir, se você fosse sobrepor, o que comecei a fazer há apenas uma semana, se a gente começar a sobrepor a movimentação do preço da prata de hoje, de fevereiro a maio de 2011, quando a prata atingiu $50, e o que aconteceu desde então, se você simplesmente escanear isso como se fosse uma tomografia e colocar lado a lado, alinhando com maio de 2011, vou postar os gráficos no meu Twitter mais tarde hoje. Então, alinhando 2011, colocando o topo da prata de maio de 2011 em 50 com o topo da prata de fevereiro em 120, e então o que aconteceu desde então, o padrão é quase idêntico. E a prata foi de 50 para 33, voltou para os 40 e depois caiu de novo e então começou a oscilar. Só para te dar um resumo sobre isso, é que agora, se basearmos no padrão de 2011, e curiosamente, o ouro e o dólar também seguem um padrão muito semelhante naquela época em comparação com hoje. Então, deixa eu te dar um resumo do que está por vir a partir disso. Obviamente, os curiosos e inquisitivos querem saber, ok, John, então está se alinhando. O que o gráfico de 2011 te diz? O que vai acontecer daqui para frente? Se o gráfico de 2011 se repetir, o dólar vai atingir o topo nos próximos dias, talvez até hoje, porque o Fed deve anunciar as taxas de juros. Muitos compram no boato para vender na notícia, esperando postura agressiva, mas as taxas de juros seguem estáveis. Se você olhar para a Austrália, nós vamos começar a aumentar as taxas de juros, então estamos entrando em um ciclo de alta de juros. Então, a notícia é um fator importante. Portanto, se o padrão de 2011 está sendo seguido, ele deve ser seguido hoje. Podemos voltar em 3 ou 6 meses quando eu retornar ao seu programa. Essa é minha previsão. Só para ser direto, em vez de ter que assistir toda a entrevista, é que o dólar vai atingir o topo nos próximos dias. O ouro também vai atingir o fundo nos próximos dias e a prata também vai atingir o fundo dentro dos próximos 5 dias. No entanto, a prata vai estar se consolidando em um nível de 60 a 95 dólares. Novamente, se voltarmos ao que aconteceu lá em 2011. E então o ouro eventualmente vai ficar subindo e descendo de forma constante, começando a ultrapassar o nível de 5 mil e poucos dólares, chegando perto de 6 mil. Então, isso significa que a razão ouro-prata vai começar a subir mais uma vez. E há muitos motivos. Acho que o ouro não terá uma movimentação maluca. Devido às incertezas, à drenagem da liquidez e à geopolítica, não há liquidez disponível, limitando a alavancagem para grandes apostas em ouro. E a prata vai ficar pairando nesse nível pelo restante do ano antes de realmente cair, com base na padrão de 2011. Isso se deve, em parte, à falta de capital especulativo disponível. Em tempos de incerteza e guerra, o ouro geralmente prevalece, e só quando há ganância é que a prata prevalece. Se você evitar armadilhas desses repiques em mercados de baixa no curto prazo, certamente não vai querer comprar em um mercado que já atingiu o topo e segue com topos cada vez mais baixos, certo? É o que estamos vendo agora. E, portanto, se isso acontecer, isso foi há 14 anos, então você vai ver a prata fazendo topos mais baixos, com 70 dólares como nível base. Acredito que o que gera confiança é que o ouro seguirá em alta devido à inflação, às incertezas e à entrada contínua do comprador físico nesses níveis. E, tecnicamente falando, a média móvel de 50 dias do ouro está em 5 mil. Então, é fundamental que o ouro volte a ficar acima da média móvel de 50 dias. Porque se o ouro ficar abaixo de 5 mil por um período prolongado, isso pode sinalizar um topo intermediário para todas as commodities nos próximos, você sabe, nos próximos potencialmente 1 a 2 anos. Sim, então você está pensando que vamos ter uma sucessão de topos mais baixos e a prata vai consolidar ali na faixa dos 65 a 75. 95. Faixa dos 95. E isso é para qual período, tipo, talvez ao longo do próximo ano? Este ano. Próximos 6 meses, para os próximos 6 meses. Ok, só queria ter certeza de que não era, sabe, uma década ou algo assim. O que você vê? Bem, deixa eu voltar um pouco porque quero ouvir sua visão de longo prazo sobre a prata. Quero esclarecer uma coisa. Quando você estava falando sobre o dólar antes, você estava se referindo ao índice DXY e como ele se comporta? Ok, obrigado. Parece que
Você acha que existe uma chance de que no próximo ano o Fed realmente possa aumentar as taxas? Sim. Você acha, ok. A chance de aumentar as taxas é muito, muito mais provável do que reduzi-las. Muita gente estava apostando, comprando muitos títulos do Tesouro Americano e achando que o Fed vai acabar salvando, como sempre faz. Lembre-se dos dias em que o petróleo estava a 120. O Fed só queria aumentar a taxa de juros de 2% e eles diziam que a inflação era transitória. Quando um míssil voa na Coreia do Norte pelo mar do Japão, eles baixam imediatamente. Basta um sinal de crise bancária e já baixam. Nem todos comentam que, mesmo com o petróleo a 60, as taxas de juros não caíram e agora o petróleo está a 100. Certamente há muito mais motivos para aumentar as taxas de juros, como a Austrália fez há apenas 3 dias. E não é para você, claro, eu nem acompanho os números de emprego ou o IPC. Tudo isso é manipulado. Tudo se resume ao gerente, certo? Ao chefe, aos caras que estão por trás dos bastidores, em alcançar a agenda de 2030, que só fica feliz em acabar com a classe média. Então, o mundo inteiro estava em uma farra de moedas fiduciárias com taxas de juros ultra baixas para tentar ser alimentado com morfina, tentando criar essa demanda por moedas fiduciárias. Ao pegar um dólar emprestado, é preciso devolvê-lo, o que gera demanda por dólar e moedas fiduciárias. Agora a conta está chegando. Desde 2011, você vai ver as trajetórias de aumento das taxas de juros para se encaixar na agenda de maximizar e impor o máximo de sofrimento à classe média, obrigando-a a pagar a dívida liquidando seus ativos reais. E é interessante, não querendo entrar muito fundo numa conversa sobre o Fed e macroeconomia, mas parece que eles quase precisam aumentar as taxas de juros também para atrair alguém a querer comprar os títulos da dívida. Isso influencia nisso de alguma forma? Sabe de uma coisa? Sim e não, Ron. Também queremos investir no Oracle Commodity. Temos cerca de 5 milhões de dólares sob gestão. Ganhamos muito dinheiro com petróleo, ganhamos muito dinheiro com prata, milhões. Mas escolhemos não participar do mercado de câmbio ou no mercado de títulos. O motivo pelo qual digo isso é porque você está apostando em sintéticos. Quando você aposta no dólar contra o euro, bem, tipo, vamos apenas chamar de o gestor. É mão direita contra mão esquerda, certo? Porque eles têm praticamente o mesmo no euro, praticamente o mesmo no dólar e o mesmo nos títulos. Quero dizer, em 2011, o rendimento rompeu uma tendência de baixa de 30 anos, mas Donald Trump conseguiu colocar esse gênio de volta na garrafa, mantendo o rendimento estável. Não, isso não foi em 2021. 2021 foi quando a União Europeia realmente rompeu. Acho que foi em 2018 ou 2019, antes da Covid. Então, o que quero dizer com isso é que, se houver falta de interesse nos títulos do Tesouro, o Fed sempre pode monetizar com afrouxamento quantitativo e, você sabe, a inflação, novamente, eles podem suprimir as medidas de inflação com a substituição. Se eu preferisse banana maçã e tenho certificação CFA, então já li tudo isso há 10 anos. Eu não coloco muita fé nesses números. Eles podem fazer a substituição de maçã por banana ou podem usar o efeito de produtividade, tipo, sabe? O computador é 10 vezes mais rápido do que era há 20 anos, então é justificável que o computador custe 10 vezes mais. Mas eles não comentam que, mesmo com 10 vezes mais poder de computação, seu computador não fica mais rápido. Os aplicativos estão funcionando, mas bem mais lentos e exigem mais potência. Não acredito nesse Armagedon por causa dos 33 trilhões de dívida. Tudo é moeda fiduciária desde 1913 na Ilha Jekyll. O Fed pode imprimir dinheiro sem limites. E então e na verdade o que você deve se preocupar é com o que eu chamo de dança das cadeiras. Todas essas moedas fiduciárias são sintéticas, talvez artificiais e abstratas. É claro que as pessoas estão acumulando ainda estamos passando por esse efeito de desalavancagem, por isso o dólar subiu nos últimos dias. Com o tempo, os ricos e poderosos vão acabar ficando com todas as cadeiras. Quando citei a dança das cadeiras, os que dançam são os que têm dólares e parece que não há mais o que pegar. Você poderia até comprar um Monet por $1 bilhão. Mas estou falando de ativos reais, como ativos técnicos reais e fazendas que o Soros e a Amazon estão comprando, as fazendas, os prédios, as infraestruturas.
o SP500, do qual os cartéis já têm 90%, então não acredito nessa ideia de que o fim do mundo está próximo, como em 2009. Não, eles já possuem 90% de tudo, então como é que eles podem cair? E você pode ver a volatilidade, por exemplo, o mercado coreano caiu 25% em 3 dias após o anúncio da guerra, mas mesmo assim você vê que o SP500 caiu tipo 1,5%. Eu sei, quero dizer, Ron, você e eu vivemos, tipo, os velhos tempos da crise financeira de 1999, certo? E a crise das hipotecas de 2009. Quero dizer, de modo geral, só pela magnitude, isso é várias vezes maior do que o que aconteceu há 10 anos e há 25 anos. Naquela época, você viu o mercado cair 5% com limite de queda de 7%, certo? O que você vê hoje é quase como se todo o processo de descoberta tivesse acabado. E o motivo é, sabe, o dinheiro do banco imobiliário, o cassino está com 95% das fichas. Então, esses 5% oscilando para lá e para cá não vão ter muito efeito. E você vê os cartéis, os ultra ricos, quando você fala sobre essa brincadeira de cadeiras musicais. Quero te perguntar isso porque o que eu imaginei, como você explicou, é que eles estão todos trocando o dinheiro de monopólio deles, o dinheiro fiduciário, basicamente por ativos reais, como você disse, terras, fazendas, ações que possuem ativos reais, ouro, prata, esse tipo de coisa. Enquanto o resto das pessoas está lá fora, meio que trabalhando duro todo dia, ganhando esse dinheiro de monopólio, só tentando usá-lo para sobreviver. Isso é um resumo preciso? Sim, imagine se você é o rei. Vamos falar sobre o rei e os camponeses, uma analogia que já usamos antes. Se você é o rei, pode imaginar um filme sobre o imperador japonês, o Império Turco, o Império Mongol ou até o Império Russo. Então eles precisam alcançar novas fronteiras. Vamos pensar um pouco, como é medida a riqueza do rei, certo? Porque a moeda tem a cara do rei. Claro, não é medido pelo dólar, mas pela quantidade de dinheiro fiduciário, que é como papel, já que podem imprimir à vontade, como antes. Antigamente era mais difícil, pois o rei precisava circular algo valioso como moeda, tipo cobre. Tentavam raspar as bordas para render mais, e com o tempo o reino fracassa porque eles se sobrecarregaram, e o povo se rebela porque o reino não arrecada o suficiente. Ouro e prata para pagar e manter o status quo. Hoje temos dinheiro fiduciário, aceito facilmente pelas pessoas. Todos estão sendo manipulados. Até minha mãe não acredita que o dólar não vale nada, então as pessoas foram muito manipuladas. Mas vamos refletir sobre isso voltando ao tema da guerra. Quero expandir esse assunto, pois estou no Egito agora. Estive nos Estados Unidos, na Ásia, e tenho viajado pelo mundo nos últimos meses. Se voltarmos à história, ao conto de um rei, pense nisso. O que o rei precisa controlar são duas coisas. Uma é que todos os distritos, todos os satélites e todas as fronteiras precisam aceitar o dinheiro do rei. Isso é $1. E a outra coisa é que o rei precisa ter presença militar suficiente para impor essa influência aos desobedientes. É exatamente isso que está acontecendo. O rei controla a máquina de imprimir dinheiro. Como Elon Musk, ele encontrou 14 impressoras e o rei esconde algumas delas nos fundos, na sala dos fundos. E tem simplesmente impresso diariamente para comprar o S&P 500. Então, o rei tem a máquina de imprimir dinheiro, eles não se preocupam muito, e o rei tem... Mas o que o rei está fazendo hoje, só para amarrar tudo, é isso. Isso não é sobre Israel controlando os Estados Unidos como se o rabo estivesse abanando o cachorro. Isso é sobre os intermediários que o rei está usando. Um deles é a maior superpotência do mundo, então esse é o martelo militar. E o outro é para blindar a moeda do rei, que é fiduciária e abstrata. Agora você vai lançar essa moeda digital, da qual, se você não cumprir, será literalmente desligado. Então essa moeda digital precisa ser totalmente condicionada. E é por isso que eles estão indo atrás do Oriente Médio, porque eles controlam todo o petróleo, e o petróleo está fora de... O petróleo pode ser usado como moeda em seu próprio ecossistema, como meio de troca, certo? O petróleo pode ser trocado por comida, metais, terra e tudo mais. Então você não pode ter outra? O rei não pode admitir a possibilidade de uma moeda concorrente? Então não estou falando de BRICS em si, mas você certamente não quer. Você não quer ter uma moeda concorrente que seja lastreada por ativos reais, que é o petróleo?
E então, portanto, é surpresa alguma que a Líbia e a Venezuela, e quero dizer, a Turquia não precisa se preocupar em ser bombardeada porque não há petróleo na Turquia. Se eu fosse alguém, me preocuparia mais com a África do Sul, pois lá há muitos minerais exóticos e nada de bom. Mas é tudo sobre petróleo, é tudo sobre petróleo. Então, Israel ser bombardeado realmente não serve para nada. Tipo, meu cunhado é judeu, certo? Então, ele não aprova o que está acontecendo em, tipo, Tel Aviv e Israel inteiro está sendo arrasado agora. Mas não é decisão de Israel, dos Estados Unidos, de Netanyahu ou de qualquer indivíduo. Todos são peças diferentes. Eles estão respondendo ao rei. E o mandato do rei é atuar em duas frentes: impor sua moeda como dinheiro universal e não permitir que exista outro dinheiro sólido respaldado pelo petróleo. E a outra coisa importante é ter o martelo, que é o poder militar dos Estados Unidos. Então, isso é o que prevalece no final das contas. Isso não serve a nenhum propósito para Israel, e a existência de Israel é para perturbar o Oriente Médio. E agora que esse jogo está completo, é quase como se o rei dissesse: sabe de uma coisa, Israel pode ser sacrificado desde que a gente alcance nosso objetivo, que é controlar toda a Península Arábica e toda a produção de petróleo. De todo o petróleo. E tipo, acho que eu entendo o que é o petrodólar e um pouco da história disso. Isso, em resumo, o que você está dizendo é basicamente sobre o petrodólar, certo? O dólar dos Estados Unidos desde quando 1974, meados dos anos 70. Você concorda que, em grande parte, ele foi sustentado pelo petróleo e que isso está em risco? Não é só o petrodólar não vai estar em risco. O dólar não vai, e ele nunca vai entrar em colapso. Se você considera o dólar uma responsabilidade do governo dos Estados Unidos, que apenas canaliza recursos do povo, ao menos há alguém a quem recorrer. Diferente do euro, que nem sequer tem a quem recorrer, nem sequer é soberano. Então, o dólar, portanto, pense no dólar, no euro, no iene e dólar taiwanês e todas essas moedas fiduciárias, certo? O won coreano. E até certo ponto, considere isso como um dinheiro local. É como os japoneses administrando a Manchúria, e você imprime o dinheiro manchu. Então é um papel com a cabeça do líder manchu em vez da cabeça do imperador japonês. Não faz diferença, desde que seja fiduciário, certo? Se responder à mesma agência, é liquidação internacional. O Banco Central do Japão não difere do Egito, Canadá, Austrália ou outros. Todos são iguais. No fim, o rei do dinheiro fiduciário. Todos são fiduciários. Então, o rei tolera permitir uma emissão regional só para manter a paz com a população local, porque os fazendeiros não querem aceitar alguém de cor, raça ou religião diferente estampado no dinheiro deles. O que está tudo bem para o rei. O que o rei não pode tolerar é outra moeda concorrente que possa ser circulada com ativos reais para serem trocados. Então, eu não chamaria necessariamente de petrodólar. Tipo, o dólar não está ligado ao petróleo em si. É que o petróleo não pode ser vinculado a ninguém, a mais nada. O petróleo poderia ser ligado à Europa, o que seria aceitável, ou a qualquer outra coisa, mas não a quem desobedece ao rei. Sim, então todas as moedas fiduciárias... É tudo a mesma coisa. Sim, e elas são baseadas no poder, certo? Quem tem o poder, porque elas são inventadas, são papel, moeda fiduciária é... Todos respondem ao mesmo chefe, é o rei. O rei. Uau, interessante, interessante. Todos eles respondem ao rei. Todos os banqueiros centrais regionais, todos os bancos centrais ao redor do mundo precisam ser aprovados pelo rei para serem nomeados. Então, todas essas notícias que estão nos passando sobre essas enormes turbulências geopolíticas no mundo, Rússia com Ucrânia, Estados Unidos e Irã, quão sério é isso? Estamos realmente em um período de risco ou de tensão geopolítica? Qual a gravidade de tudo isso? Sim, quero dizer, só restam 3 ou 4 peças e existe um cronograma definido para alcançar a agenda do UEF de 2030. Então, o tempo está se esgotando, faltam 3 anos e meio, e eu não sei por que o cronograma é assim, talvez porque a tecnologia está sendo desenvolvida para implantar o CBDC ou algo assim. O alienígena está chegando em breve, né? O chefe precisa prestar contas ao alienígena que chega neste boletim. Não sei, mas eles têm um cronograma a seguir e faltam apenas 3 ou 4 peças para finalizar. Para criar essa hegemonia do CBDC, do rei controlando o poder e o dinheiro para ter um sistema à prova de falhas.
E os caras que restaram são China, Ucrânia e alguns dos que sobraram, China, Rússia e alguns dos países produtores de petróleo que ainda restam. Acho que só falta um, que é o Irã. E eu fiquei um pouco agitado e estou com pressão alta. Então, agora, o que eles estão fazendo é, em termos de quão sérias são as questões, olha, só se você estiver procurando pelo tema macro. Quero dizer, você está falando, tipo, o quê? 10 mil pessoas morreram? Quero dizer, se você olhar para as overdoses de fentanil só nos Estados Unidos, são centenas de milhares por ano. Então, 10 mil pessoas morreram num canto qualquer, ninguém liga. Não é realmente um grande problema. E eu acho que a preocupação do mercado no curto prazo é se vai haver fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz e também se os campos de petróleo iranianos serão atacados. Porque se isso acontecer, com certeza o Irã vai retaliar e atacar os campos de petróleo da Arábia Saudita. Então, isso significa que haverá uma perda permanente de 20% da produção, certo? Em vez de uma suspensão temporária. Então, essa é uma preocupação para o mercado neste momento. Eu acompanhei Donald Trump por 5 anos. Não sou exatamente o maior fã dele, mas, sabe, você acaba fazendo sua escolha de Sofia, né? Eu não acredito que ele seja a favor de genocídio e matar pessoas. Ele é apenas um negociador. Ele pensou que seria algo de 4 dias e parecia buscar uma saída. No entanto, ele vai fazer isso muito, muito em breve, dentro das próximas 2 semanas, porque ele não tem voz ativa, o poder dele de tomar decisões está diminuindo. Mesmo que você chame de cessar-fogo hoje, isso não garante que Israel não continuará com os ataques. Também não garante que os iranianos não vão retaliar da mesma forma. Então, Trump precisa agir muito, muito rápido para dar um basta e usar toda a influência que ainda lhe resta. E mesmo que talvez sacrifique seu mandato ou seu legado, ele precisa pôr um fim nisso da melhor maneira que puder. Caso contrário, há risco de fogo cruzado na infraestrutura de petróleo, podendo causar danos permanentes e manter o preço do petróleo acima de $100. E o segundo problema em potencial é que, como eu disse, o rei está disposto a apagar o atual Irã da face da terra com armas nucleares como opção. Como eu disse, o Irã produz cerca de 4 milhões de barris diários. Então, isso representa cerca de 5% da produção total de petróleo e talvez 10% de toda a reserva mundial. Isso é ótimo, porque o rei terá acabado de eliminar o que ele vê como rebelde. E uma vez que o povo seja eliminado no Irã, então o rei pode esperar 10, 20 anos, tudo bem, até que a radiação dos resíduos nucleares diminua. O rei pode esperar o tempo que for preciso, já está por aí há 500 anos, então pode agir quando for o momento, seja em 20, 30 ou 50 anos. Então, Israel não é Israel, deixe-me ser claro, porque não se trata do povo israelense ou de Israel como nação. Mas o rei não teria problema nenhum em lançar uma bomba nuclear no Irã. E, na verdade, eles estão procurando uma maneira de fazer isso. Donald Trump ainda tem alguma influência para impedir isso, mas rapidamente esse poder está sendo corroído, então a situação é controlável agora e Trump está procurando uma saída. Como as coisas não saíram como planejado, resolver isso em 4 dias. Mas tudo pode sair do controle rapidamente, já que o rei pode ordenar em breve um ataque nuclear ao Irã. Então, se considerarmos tudo o que discutimos até agora dentro do contexto do que você está descrevendo, se pensarmos, vamos focar na prata daqui a 5 anos. Você está viajando pelo mundo e eu estou aqui no porão. Estamos falando sobre prata daqui a 5 anos. Em termos nominais, acho que realmente não sabemos onde o preço estará, mas em termos reais, como você falou antes, desculpe, com essa prata, há centenas de anos dá para comprar uma refeição muito boa. Onde a prata estará dentro desse contexto? Na sua opinião, a prata será mais valiosa, menos valiosa? Alguma opinião sobre isso? Sim, Ron, como eu disse, eu compro prata há mais de 25 anos. É mais tempo do que eu gostaria de admitir. Li a previsão do Silver Institute sobre oferta e demanda, e como conversamos, questões industriais vão ocorrer, mas nunca é o setor industrial que impulsiona o mercado, sempre o especulativo.
E para o petróleo, eu acho que quando o petróleo estava em torno de 90, foi quando o dinheiro especulativo começou a entrar, e para a prata, também é em torno de 90 que o dinheiro especulativo começou a entrar nas importações. Ninguém pode prever o futuro em 2 anos. No entanto, se observarmos classes de ativos concorrentes, como metais, ouro e prata, há pontos interessantes. Então, você pode olhar para o petróleo como um exemplo. E é por isso que o petróleo quase dobrou nos últimos 3 meses. O petróleo está subvalorizado, mesmo com eletricidade em uso. Com a inteligência artificial, a demanda por energia, especialmente petróleo, vai crescer. Acredito que o petróleo ficará perto de $100, independentemente da guerra, apenas pelo ajuste da inflação. Lembre-se que, historicamente falando, nos últimos 200 anos, uma onça de ouro compra 10 barris de petróleo. Então, com essa lógica, hoje o ouro está a $5.000. Você deveria conseguir comprar 500 barris de 50 barris de petróleo. E ainda assim, agora, você pode comprar 500, certo? É isso mesmo? Tipo, a matemática não bate. Então, o petróleo está extremamente subvalorizado. Se você observar, respondendo a sua pergunta sobre prata, como mencionei, ela está um pouco inflada. Os preços dos grãos e do gás natural seguem em níveis historicamente baixos, os menores em décadas. Não vivemos uma hiperinflação insana com pessoas se escondendo e perdendo confiança. Por isso, não precisamos voltar ao padrão ouro. Olhe para o cenário como um todo, certo? Você não vai à loja, entrega $50 e o vendedor diz: o mundo está em hiperinflação, escolho não aceitar o dólar. E se você observar países como Turquia e Líbano, e essas pessoas ficam felizes em aceitar suas moedas fiduciárias locais, mesmo que estejam inflacionando tipo 10% ao dia, então a gente não está vendo esse mundo de hiperinflação. As pessoas perdem a confiança nas moedas fiduciárias e passam a rejeitar moedas locais por algo tangível. Não vejo isso acontecendo ao meu redor. Não estamos nessa de fim do mundo, de todo mundo guardar ouro e prata. Não é isso. E, consequentemente, eu não estou super otimista com a prata, mas as coisas podem dar errado, então minha opinião sobre a prata é que a faixa mais baixa é a dos 70 e poucos. A média móvel de 200 dias da prata agora está em 50. Então, eu não acho que vai sair da faixa dos 50. E a média móvel de 200 dias do ouro está em 4.000. Eu não acho que o ouro vai voltar para casa dos 4.000 e poucos. Então, eu acho que em um cenário provável, o ouro vai atingir o fundo nos próximos dias, depois que o Fed anunciar a decisão sobre a taxa de juros. Mas o fundamento da prata vai ficar mais forte por causa da guerra e da impressão de dinheiro. O ouro está acima da média móvel de 50 dias em cerca de 5.000 e segue avançando, passando de 5.400 para 6.000 este ano. E então a prata vai ficar em torno de 70 e poucos até meados dos 90 este ano, e aí no começo do ano que vem pode ter uma falsa queda de volta para talvez 70 e poucos ou 60 e poucos, com o ouro a 6.000, e aí ele vai dar essa caída, certo? E depois vai romper para cima de 100. Eu não espero, oficialmente, que o ouro ultrapasse $100 este ano, baseado no padrão de 2011. E só pelo que vejo nas ruas, não acho que haja... O cidadão comum não quer comprar prata a $80 a onça. Não vejo isso acontecendo. E você concorda com essa ideia de que é saudável em qualquer mercado ter um período de consolidação? Eu sei que quem está no mundo da prata quer sempre que ela suba e acho que todos queremos isso, certo? Mas também precisamos ser realistas quanto ao fato de que o período de consolidação... Sabe, Ron, não é sobre isso. Se você olhar para o mercado como um todo, temos sido bastante bem-sucedidos nas negociações. Após ler o livro, compartilhei com você uma conversa que tive com Deus. Tipo, nós nos saímos muito bem na Oracle, nas participações em commodities, ganhamos milhões de dólares nos últimos 3 meses, e aliás, a Oracle está negociando na expansão do Chase. O símbolo é o RCL, você tem que olhar como um observador de qualquer mercado específico, prata como um todo, no final, tudo se resume a oferta e demanda. Então, se você for dissecar, ok, então, Ron, deixa eu dissecar o mercado da prata, os compradores e os vendedores. Compradores de prata, 80% são compradores industriais. Não vejo aumento nas compras de prata, pois, como disse, há um colapso populacional. E a prata a $80, que era $30 só 6 meses atrás. Então, as pessoas vão começar a procurar substitutos. A demanda industrial por prata vai se manter estável ou até cair. Por isso, não vejo alta na prata por esse motivo. Então, você pode considerar isso.
Então, esses 70% dos compradores de prata não vão influenciar, Ron. Então, se você olhar para aqueles 20% das pessoas que estão comprando prata, certo? Tipo, existe apetite suficiente para levar o preço da prata acima de 100 com esse grupo de compradores? Minha resposta ainda está para ser determinada. Eu não estou convencido. Ou seja, pessoas comuns como nós não farão diferença. Então, os únicos outros caras que podem fazer diferença na prata são caras como Jeff Bezos, os irmãos Cox, os Zeras, os Elon Musks. Bem, algumas dessas pessoas se deram mal. Eles entraram na prata a 80 e se deram mal a 120, certo? Primeiramente, quem busca metal físico pode achar o mercado de prata pequeno e muitos ainda preferem o ouro. Alguns nunca vão investir em prata justamente por ser um mercado considerado pequeno e pouco atrativo. Então, eu não vejo, de repente, bilhões de dólares sendo capazes de levar a prata para o próximo nível. Pode haver mais dinheiro indo para o ouro, pois sua alta tem sido mais estável. Assim, vejo um cenário em que o ouro continue subindo. E em tempos de guerra, nas incertezas que eu mencionei, as pessoas não pensam que, meu Deus, vai ter uma guerra amanhã, vou comprar prata. Elas vão comprar ouro, não vão comprar prata. Acho que é isso. Não vejo esse salto na prata que você precisa. Você vai precisar de 10 a 20 bilhões de dólares investidos em prata. Há muita negociação de papel na COMEX, certamente mais de $1 bilhão nos dias movimentados. Você vê contratos suficientes em um dia, negociando mais de 1 bilhão de onças, ou seja, toda a produção de prata é negociada em um dia no papel? Acho que, para reforçar o que disse, percebe-se uma queda acentuada no volume dos mercados de papel. Então, isso significa que não há muito interesse especulativo e exagerado na prata. Eu não vejo isso acontecendo no curto prazo, até que o ouro ultrapasse sua máxima anterior de 6.000. Exatamente. Então, foi exatamente isso que aconteceu lá em 2011. Que o ouro continuou subindo aos poucos e, eventualmente, ultrapassou o que era em maio de 2021. 8 meses depois, a prata só rompeu quando o ouro superou sua máxima anterior. Mas ao citar a máxima da prata, refiro-me a 100, não a 120. Porque, como eu mencionei para você, entre 100 e 120 foi manipulado pelos cartéis. No geral, não afirmo se é saudável ou não, apenas observo a oferta e demanda de ouro e prata. Quem está comprando e quem está vendendo, certo? E procure pelos vendedores, Ron. Acho que está havendo grande acúmulo de prata. Acima do solo, o estoque de prata para investimento, como barras nós não sabemos, pode ser de bilhões de onças. É isso que a inteligência infinita me diz, se você fizer a pergunta. Só que o preço de equilíbrio não está em 100. Estou considerando algo entre 150 e 300. Então, quando o preço atingir esse intervalo, você vai ver o volume aumentando, vai ver o metal físico saindo do mercado, mas agora, mesmo em termos de guerra, não há demanda física suficiente para levar as pessoas a sair caçando prata. Mas até que isso aconteça, você vai ver a consolidação entre 65 e 90. E mais um ponto sobre o qual quero falar um pouco mais é cripto. Acompanhei a cripto quando valia $15 a onça e o ouro estava em torno de 500. Então, coincidentemente, em uma base por grama, ouro e prata, ouro e cripto estão sendo negociados ao mesmo tempo, mas, resumindo, muitos documentos vieram à tona mostrando que, na verdade, é Jeffrey Epstein, que é um agente dos Rothschilds e que controla os bancos centrais. E ele é, na verdade, o criador trabalhando com o MIT. Eles são os fundadores do Bitcoin, e documentos mostram que a discussão sobre isso, na verdade, começou anos antes, em 2003, 2004 anos antes do Bitcoin ser realmente criado. Então, eu acho que o Bitcoin se estabilizou um pouco nesses níveis. E isso seria uma boa notícia, porque aí tem bastante dinheiro que deve ser investido em cripto. Então, eu vou aconselhar as pessoas que estão investindo em cripto, depois de um tempo, a voltarem para o ouro e a prata depois de obterem esses lucros tão bons. E o motivo da existência das criptos, bem rapidamente, em apenas 3 minutos. Não é como se o propósito das criptos e do blockchain fosse integridade ou tecnologia. É tipo, Ron, não é como se houvesse um problema gritante com as moedas fiduciárias, como o sistema SWIFT, algo sendo remendado com paliativos.
Tipo, há 30 anos, quando fui para o ensino médio no Reino Unido, quando meu pai tentou me enviar dinheiro em 1985, 40 anos atrás, o SWIFT, às vezes, se perdia ou demorava 4 dias de Taiwan para a Inglaterra. Agora, Ron, o SWIFT funciona. Se transferir hoje, recebe amanhã em qualquer lugar do mundo. Não é como se você recebesse uma nota de $100 no caixa do Wells Fargo e tentasse usá-la para comprar bebidas no bar. E aí os bartenders meio que checam na máquina, colocam a nota de dólar embaixo de uma luz fluorescente, sempre acham que é falsificada, né? O sistema do dólar, o sistema fiduciário, é muito sólido. Então não há motivo para ter criptomoedas. Não é como se o mundo estivesse sendo inundado por falsificações, isso não existe. A razão para as criptomoedas é dupla. Deixe-me explicar para você. Uma é desviar o poder de compra das pessoas do S&P 500 dos ativos reais, que é o mercado de ações. E é por isso que isso permitiu ao rei acumular 90% do SP. É por isso que você está promovendo essa criptomoeda, assim como há 25 anos as pessoas diziam, coloque 80% em títulos e 20% em ações. De novo, isso é só mais um argumento para tentar te afastar das ações e te colocar em títulos que são sintéticos, que são artificiais. Eles criam outra classe de ativos para tirar o poder de compra dos plebeus para algo que o rei cria e imprime, em vez de algo que o rei não pode imprimir e está acumulando. Esse é o principal motivo, afastar as pessoas de ouro, prata, ações e qualquer outra coisa, incentivando o investimento em criptomoedas. E o outro motivo pelo qual as criptomoedas foram inventadas, como eu presenciei viajando pela Ásia e outros lugares, é para contornar o KYC. Isso não é. E o que quero dizer com isso é, Ron, na Tailândia estamos vendo uma quantidade sem precedentes de investimento do que eu acredito ser da comunidade judaica e de Israel. Em comprar e construir modernos arranha-céus de até 200 andares, um grande desenvolvimento na Tailândia atualmente. Há uma preocupação na Tailândia de que muito dinheiro foi convertido de criptomoedas. Não se trata de $50, mas de centenas de bilhões de dólares em criptomoedas convertidas em moedas fiduciárias tailandesas. Por sua vez, eles estavam comprando arranha-céus e construções e adquirindo ativos em empresas. Então, o que aconteceu foi que a criptomoeda é outra invenção do rei para conquistar as áreas provinciais que não gostam do rei. O que quero dizer é que o rei não pode só imprimir sua moeda e comprar ativos no Extremo Oriente, pois lá não aceitam essa moeda nem gostam do rei. Então, o que o rei está fazendo é criar outra moeda neutra, uma tecnologia chamada moeda inovadora. Então, basicamente, o que está acontecendo é que se você levasse $100 bilhões para Taiwan, por exemplo, e dissesse, quero comprar o Taipei 101, que é exatamente o que está acontecendo na Tailândia, o Banco de Taiwan vai perguntar, de onde veio esse dinheiro? Qual é seu modelo de negócios? Como gerou esse dinheiro? Haverá muitos processos de KYC, mas esses 100 bilhões foram literalmente impressos do nada ontem pelo rei. Eles não têm problema em fazer isso com o S&P 500, porque ninguém vai ousar auditar a BlackRock, State Street e Vanguard. Nada disso existe de fato. Se quiser conhecer a história da Vanguard, assista ao vídeo no YouTube. Nos anos 90, a Vanguard dizia ter origem humilde e ser fundada pela classe trabalhadora. Eles questionaram sobre a gestão da Vanguard. Quando criada, era cerca de $2 bilhões, agora são 2 trilhões. Alguém pergunta de onde vem esse dinheiro? Está sendo impresso pelo Wells Fargo. É um empréstimo, ou seja lá o que for. Mas você não pode fazer isso com um banco ou tentar comprar algo, digamos, na Malásia, por exemplo, porque a Malásia pergunta, ok, qual é o seu negócio? E de onde vem o seu dinheiro? 100 bilhões de dólares? Eles vão analisar todos os seus extratos mensais dos últimos 3 anos e vão te perguntar de onde veio esse dinheiro. Você não pode dizer que o rei imprimiu 100 bilhões de dólares na minha conta e posso sacar. Eles não fazem isso. Então, hoje dizem que eu sou um investidor de cripto e eu comprei cripto quando estava $15. E olha, agora a cripto está 100 mil, então eu consegui todo esse dinheiro. Então eu estou pronto para trocar moeda fiduciária por moeda tailandesa para comprar. O povo tailandês está aceitando isso a contragosto, certo? Mas agora eles estão na imprensa dizendo que essas criptos são completamente não regulamentadas, nunca passaram por verificação KYC, e há hordas dessas criptos chegando, invadindo esses países do Extremo Oriente e estão comprando ativos importantes, críticos e essenciais nesses países. Então, uma é desviar as compras de ativos reais
e a outra é ir para esses países do Extremo Oriente que ainda não aderiram totalmente ao reino do rei e usar isso como um veículo para eles começarem a pegar ativos. Uau, é fascinante. E como você disse, certo, é uma moeda neutra que não é, você sabe, necessariamente. Garoto prodígio. Um garoto prodígio com uma Lamborghini, sai no sol, sabe, com os óculos Prada, todo chamativo, chega e joga 100 milhões de dólares em cripto, né? E aí você pode imaginar a cara desses bancos sentados ali, tipo, o que diabos está acontecendo aqui? Tipo, como podemos verificar esses caras? E aí os caras dizem, sabe, eu ganhei dinheiro com cripto, né? Então eu acho que isso é uma solução, um paliativo temporário, mas as pessoas estão percebendo isso. E agora, com esse vazamento do Epstein, e que o dinheiro foi criado pelo rei, literalmente, só mais uma moeda, é outra moeda para conquistar o mundo. Então eu vejo a demanda por moeda, por criptos diminuir, mas não quer dizer que a cripto vai quebrar, porque lembre-se, o rei pode continuar imprimindo. É só diferente, é um laptop, certo? É um Dell contra um HP, literalmente, e é um programa de software, é literalmente um programa de software. Imagine jogar dinheiro do banco imobiliário ou rei do trono no computador, é isso que o rei faz. Eles estão literalmente só imprimindo, eles estão no cassino, e aí quando você pensa bem, eles são só um cassino, é só um cassino diferente. Então talvez o povo tailandês não goste de jogar no Win, certo? Então o povo tailandês pode ir para o Belágio, mas é a mesma coisa, é a mesma moeda, na verdade é a mesma moeda. É muito louco, muito louco. Obrigado, John, você trouxe algumas percepções realmente interessantes. E não só o mundo dos metais preciosos, mas também como o mundo funciona. Funciona? Sim. Não se trata de israelenses controlando os Estados Unidos, é o mesmo. É isso, todo mundo presta contas ao rei. Epstein presta contas ao rei, todo o Senado, o Congresso, o presidente prestam contas ao rei, todos os japoneses. E ainda mais o rei 1000 anos atrás, 500 anos atrás, começou esse processo, certo? Então eles realmente incitaram e criaram o marxismo e o comunismo para conquistar os russos, então o rei realmente financiou e incentivou Marx. E Mao Tse-tung e Marx e Lenin, todos esses são agentes do rei e para realmente criar o reino. E agora, mas você tem alguns camponeses desafiadores, Xi Jinping e Putin, e esses não vêm do rei, certo? Então eles são desafiadores. E vamos ver como isso vai se desenrolar. Vai ser interessante. Uma última pergunta sobre metais preciosos. Na sua opinião, as pessoas podem se proteger do rei possuindo ouro e prata físicos? Não só podem, como precisam fazer. Há 3 anos falei para minha mãe e começamos a comprar ouro a 1.800. Nunca tínhamos comprado em 15 anos, foi a primeira vez e então iniciamos. Em maio do ano passado, cerca de um ano atrás, fui ao Twitter e em transmissões afirmei: este é o momento de comprar prata. Acho que estava no programa. Eu disse, é melhor comprar prata a 36 em junho do que comprar a 35, porque toda vez que a prata ultrapassa 35 dólares, ela vai para 50 dólares, tipo, imediatamente. Com certeza, mesmo sem ter ido ontem à noite, pois é verão. Em setembro foi 100, foi. Então a prata, ela vai, o mínimo para a prata, tipo, o fundo da prata é 70. Então não é tarde demais. Você tem que comprar prata, não ETFs, não papéis Perfimim, não esses certificados de ouro para contornar a moeda digital. De novo, Ron, tem dinheiro fiduciário demais circulando, o rei imprimiu dinheiro demais, então o rei está ficando visivelmente muito irritado. E a maneira de limitar as pessoas são essas cidades de 15 minutos. O rei não quer ver ninguém se intrometendo nos negócios do rei quando o rei está de férias em Santorini, ou na Cidade do Cabo, na África do Sul, ou na Times Square, em Nova York. O rei não quer ver os camponeses, certo? Eles não querem lidar com os camponeses, mas não podem parar de fazer isso porque a classe média está ficando muito saudável. Então, a maneira de fazer isso é criar esse clube Michelin, um clube exclusivo para excluir os camponeses certos. E a maneira de fazer isso é uma combinação de moeda digital, créditos de cópia e sistema de crédito social que está sendo praticado no sistema de identificação cerebral. Se você atravessar fora da faixa, não pode viajar. E se falar algo, é penalizado, como na Inglaterra, onde pode ser preso por algo no Facebook. Se você viajar muito, né, o que o rei não quer, consome um crédito de cobertura equivalente a 1.000 quilos por ano. Um voo transpacífico da Ásia para Nova York consome 1.000 quilos. Como já falei várias vezes, se voarmos do Havaí para a América do Norte, você comerá tofu o resto do ano.
E então você não pode dar uma volta na PCH, a Pacific Coast Highway, até o Costco em San Diego para comprar uma lata de Coca-Cola quando tem um Costco do seu lado. Isso está chegando. A combinação de moeda digital, crédito social e crédito de carbono vai restringir seus movimentos para te limitar. Isso vai acontecer até 2030 e a maneira de contornar isso, infelizmente, você não pode dizer: ah, quer saber, minha avó fica em casa o dia todo, vou pegar o celular dela para comprar meu bife. Não, infelizmente, como disse, sou cidadão taiwanês atualmente. Todos os sistemas, você lembra, vai para Tailândia, Estados Unidos, nem checam mais o passaporte ou conferem o cartão de embarque. Você simplesmente vai, fica na frente de um computador, de uma tela, e aí a luz fica verde, sem checagem de passaporte. São as mesmas máquinas da AUF, idênticas no mundo todo. Você pergunta, como tem meus dados? Ora, há quase 10 anos coletam suas digitais e escaneiam sua íris. Então, todo o sistema está integrado em um único banco de dados. E no futuro, não será apenas uma carteira digital. Por exemplo, para comprar gasolina, você precisa escanear sua íris ou rosto, então tem que voltar à máquina, o que é impossível. Talvez algumas palavras sobre uma espécie de confronto com o Jack Nicholson e o John Travolta, tipo quando ele usa uma máscara para tentar contornar isso. Ou a alternativa é o mercado negro, usando uma moeda de prata. Porque imagine se você está no posto de gasolina, você está abastecendo, e ao invés disso, você tenta colocar o rosto na frente daquela tela. E eles dizem, desculpe, você não pode mais comprar gasolina, sabe? Você entrega aquela moeda para o cara, para o Patel, certo? Sentado no caixa, e o senhor Patel vai dizer, uau, moeda de prata, que chique, e o Patel vai aceitar essa moeda feliz, porque o Patel pode aceitar essa moeda. O Patel do shawarma pode comprar seu shawarma de frango, certo? Porque é barato e é uma boa refeição, e então o vendedor de frango pode pegar isso e fazer outra coisa, viajar para ver a família dele no Vietnã. Então isso virou o mercado negro, e isso vai acontecer. E esse é o motivo, Ron. Como eu mencionei para você antes, várias vezes, por mais de um ano, a alta do ouro não tem a ver com inflação, não tem a ver com Fiat, as pessoas falam de hiperinflação, ou que as pessoas perderam a confiança na moeda fiduciária. Tipo, a classe média e os camponeses não têm dinheiro e não se importam, certo? Não é falta de confiança. Mas a alta do ouro de 1.800 para 5.000 é direta. É compra direta pelos mais abastados. Pelos bilionários Sentai, pelos bilionários, pelos Aras, pelos irmãos Cox, pelos Xi Jinpings, pelos Modis, todos esses herdeiros de fortunas herdadas. E para preservar seu padrão de vida, certo? Então não é como se eles fizessem essas compras e dissessem, meu Deus, minha conta aumentou $1 bilhão hoje. Não, é para preservar o padrão de vida deles. O que quero dizer com isso é que não é, Ron, para você. Não é como se eu quisesse poder comprar. Não é como se eu estivesse ganhando dinheiro suficiente. Então hoje estou bebendo Johnny Walker Red Label, vou passar para Johnny Walker Blue Label. O fato é que você deveria ser capaz de... Você pode comprar Johnny Walker, afinal de contas. Então, para as pessoas que estão comprando as moedas hoje, você não deve ficar pensando, ok, estou ganhando esse dinheiro, tanto dinheiro. E aí, sabe, alguns compradores de ouro estão dizendo, espera aí, se a prata chegar a 100, eu vou vender. Não é assim que você deve encarar isso. Na verdade, você está guardando essas moedas para um dia difícil, caso algo aconteça. Como o Projeto Azul, que eu acho que faz sentido, um dia eles vão ter projéteis e toda essa inteligência artificial vai ser tão real que você não vai conseguir distinguir o que é real do que não é. Vai ter holograma mostrando invasão alienígena. Eles vão desligar todo o sistema bancário, cortar a energia. 10 dias depois, todos os seus saldos, contas, computadores, internet, tudo completamente desligado. Você acaba... Imagina se um dia você entra no seu sistema com sua senha e aí você fica olhando para uma tela em branco. Só imagina isso por um minuto, John. Isso não é possível. Vamos pensar... Ok, Ron, você tem aquele voo Malaio 5573 que desapareceu, tipo, há uns 5, 6 anos atrás? Você fica pensando, como isso é possível? Tipo, você entra no FlightAware, certo? Isso deveria ser rastreado com exatidão. Tipo, como é impossível que alguém invente uma história dizendo que o alienígena se infiltrou no... Lembra, todo esse dinheiro é digital, é um dígito na tela do computador, não é diferente do seu software de escrita, exceto que é um software do Fed. Então, quem impediria um alienígena de atacar o computador do Fed e apagar o saldo das contas de todo mundo? Se você disser que é impossível, suponha que seja. O que fará a respeito? Se acontecer, qual o seu plano de contingência?
Tipo, Ron, não é a primeira vez que você acessa um computador ou o Citibank e o Citi diz que está em manutenção, né? Você pensa, uau, por um segundo, por um minuto, será que meu dinheiro ainda está lá? E quem está cuidando do dinheiro? Quem está cuidando do meu dinheiro? É o rei. Quem está cuidando do meu dinheiro, certo? Bem, então, se o rei na verdade não tem o dinheiro, o rei simplesmente diz, sabe de uma coisa? Houve uma violação de segurança, seu dinheiro sumiu. Se você pensar mais sobre isso, por exemplo, na Cloudflare e outras empresas de proteção, verá como elas funcionam. Basicamente, o rei construiu uma camada em cima da internet para que a internet agora seja distribuída. O rei não controla a internet, pois ela é distribuída. Servidores podem estar hospedados em vários lugares, conectados e sem controle central. Mas o rei construiu uma camada em cima disso, em nome da segurança, em nome de evitar ataques de negação de serviço. Então, imagine se o rei desligar essa camada, todos os serviços ficarão indisponíveis. Agora, isso está acontecendo, Ron. Então, não só o rei pode desligar a eletricidade, como o rei realmente pode desligar a internet. Não a internet em si, mas o acesso à internet subjacente através dessa camada de proteção, essa camada de segurança que supostamente deveria te proteger. A nuvem é. Então é uma boa ideia guardar prata. Não é uma boa ideia, é essencial. E eu recomendo que você compre moedas numismáticas de prata. E a forma como cheguei a essa conclusão é que é como comparar Rolex com aço, o prêmio entre o metal físico básico e as moedas numismáticas. A margem vai continuar aumentando. É como um Rolex, só que Rolex é só um pedaço de aço, certo? Mas um relógio Rolex mesmo custa mais de 3 mil. A prata custa cerca de $100 a onça, mas moedas numismáticas valem bem mais. As margens vão aumentar. O rei não pode mais te impedir de comprar prata e ouro, pois isso geraria uma corrida de compras. Essa notícia vai circular, sabe? O ouro será proibido como em 1971. Mas agora, o que eles estão fazendo, que já começaram a fazer, é simplesmente limitar e racionar o fornecimento de metal físico para a Casa da Moeda. Então, para que serve a Casa da Moeda se eles não conseguem, se eles não têm os lingotes para cunhar? Isso vai acontecer todo ano. Em janeiro, a Casa da Moeda dos Estados Unidos ficou sem estoque devido à logística e outros fatores. Certo? Quando a moeda digital do Banco Central for criada, você está ferrado. O rei poderá rastrear facilmente quem são as casas da moeda, certo? Então não dá para comprar da Kitco, pois seria como se cada um tivesse um limite de compra. E então você está ferrado, e se disser que não vai aderir ao sistema fiduciário do rei. Bem, infelizmente, se você tabular os países como Reino Unido, União Europeia, Canadá, 50% dos empregos estão na folha de pagamento do governo. Então, eles vão simplesmente dizer, eu vou te pagar, vou te enviar um link, certo? Que é uma etiqueta, uma tela por e-mail, e você precisa abrir uma carteira digital para receber. Pior ainda, Ron, quando chegar a hora, você tem que pagar seus impostos, impostos sobre imóveis, imposto de renda, imposto sobre ganhos de capital. E eles vão te obrigar a pagar pela carteira digital, e se você não pagar, é muito fácil. Eles sabem onde você trabalha, sabem onde estão seus bens, eles vão simplesmente, tomar tudo. Então não tem como escapar. A única saída é comprar ouro agora, comprar ouro e prata. E é por isso que o Trump é tão ansioso para acabar com o Irã. Qualquer um que possa produzir ativos tangíveis para competir com as moedas fiduciárias do rei. O próximo país com o qual eu me preocuparia é a África do Sul, pois ela possui as maiores reservas de ouro. E muitos minerais exóticos, minerais de traço, minerais críticos, platina, carvão. A África do Sul deveria estar muito preocupada. Sim. Então, se eu mudar de assunto para isso, porque eu também gosto de acompanhar o setor de mineração. Sim. Você é o CEO da Silver Elephant Mining. Existe espaço para isso quando se trata de nos protegermos? Eu possuo muitas empresas de prata em estágio de desenvolvimento, incluindo a Silver Elephant Mining. Você sabe, a Silver Elephant tem um enorme depósito de prata na Bolívia. Sim. Esse é outro caminho que as pessoas podem considerar para se protegerem? Sim, bem, deixa eu mudar as coisas aqui. Meu computador está sem bateria. Estou em um hotel aqui no Egito, em trânsito de volta para a Ásia. A resposta é que Silver Elephant é um veículo potencial, mas o que você precisa observar é que existe uma diferença entre uma empresa de mineração de prata e ouro e prata. É como um carro da Tesla. Você está comprando um Tesla, o automóvel,
em vez de comprar a Tesla, a empresa, certo? E obviamente, ao comprar prata, uma empresa de mineração de prata é promovida como aposta alavancada no metal. Então, deixe-me, Ron, explicar bem rapidamente, mais ou menos, qual é o apelo das empresas de mineração para algumas dessas pessoas novas que talvez estejam entrando no mercado, no setor de mineração. Imagine agora um produtor de prata, como a First Majestics ou outro, começando a gerar fluxo de caixa. Vamos supor que as empresas dizem que a produção de prata é de 1 milhão de onças por ano a, digamos, $99 por onça de custo. Então, com a prata a $100, o lucro seria 1 milhão de onças vezes $1 de lucro, certo? Porque o preço é 100 e o custo para extrair e processar é $99, o lucro é só $1, tornando pouco atraente. Mas imagine se a prata subisse de 100 para 110. Então, as pessoas que compraram prata tiveram um ganho de 10% no papel, aquele ganho teórico, tipo, compraram a 100, venderam a 110, ganharam $10, então tiveram 10% de lucro. Mas para a Silver Elephant, por exemplo, hipoteticamente falando, de repente, em vez de ganhar $1 milhão, 1 milhão de onças de prata a 110, eles estão ganhando $11 por onça. Então, essa receita aumentou 10 vezes de $1 milhão para 10 milhões. Então, essa é a história, Ron. Mas lembre-se, há muita desvantagem, certo? Por exemplo, empresas de mineração são como um fósforo queimando, porque as reservas vão se esgotando com o passar do tempo. A produção não é perpétua. E também você tem que lidar e se comunicar com esse risco geopolítico. E além disso, os custos continuam aumentando porque os preços da prata sobem. O caminhoneiro vai pedir aumento e o combustível vai subir. Então seu custo não ficará fixo em $99, mas aumentará com o preço da prata. Conforme você ganha mais, esses 11 milhões não vão direto para o cofre. O governo aumenta impostos, royalties e outros encargos. A comunidade também quer sua parte. Então seus pagamentos para ela crescem. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com o timing sem contar também do outro lado da moeda, Ron, se a prata cair de 100 para 90, você perde 10%. Mas se a prata cair de 100 para 90 e a Silver Elephant tiver muitos empréstimos bancários, de repente você vai de ganhar 1 milhão para perder 10 milhões, podendo até perder o dinheiro para o banco. Há muita desvantagem. Eu não colocaria tudo isso agora, considerando quem somos. Trata-se de preservar riqueza, não de colocar todo o dinheiro no banco. Então, eu vou considerar ouro e prata como dinheiro. Se você quer um patrimônio líquido de $1 milhão, deve ter 200 mil em ouro e prata. Isso corresponde a 200 mil em moedas. Posso enfrentar essa invasão alienígena e sobreviver a esse mundo maluco? Eu vou sair por cima, tranquilo por uns 3 anos, sem precisar me preocupar com nada. Isso é bom porque, ao sair do outro lado, você terá dinheiro para comprar. Então, mantenha 20% em moedas de ouro e prata. E aí você quer pensar em ações e no que mais quiser investir em imóveis. Você quer algumas datas de risco em ações, essas coisas. Então, se eu fosse você, eu faria assim, tipo 50% em ações, 30% em imóveis e 30% em dinheiro vivo. Então, desses 50% em ações, você pode comprar no mercado japonês ações de empresas ou de mineração, que são uma classe de ativos diferente. Eu não colocaria 90% do meu dinheiro no banco. Especialmente também considerando essa geopolítica em que um governo como o de Burkina Faso, na África, não só você tem que se preocupar que o governo pode confiscar, tomar, exportar seu ativo, mas o governo pode nem existir mais e mudar de um dia para o outro. Então, sim, uma infinidade de fatores de risco diferentes para levar em consideração. Eu não colocaria metade da minha cesta, não faço isso, mas comprei muitas ações da Silver Elephant. Sou CEO da Silver Elephant e da Cleantech. Então, minhas ações estão nessas empresas. O restante está em imóveis e barras de ouro e prata. Sim, seja diversificado, mas ações de mineração têm lugar na carteira de muita gente. John, quero agradecer em meu nome e em nome de todas as pessoas lá fora, milhares de pessoas que assistem a esta entrevista. Você tem um entendimento profundo, nos deu algumas percepções valiosas sobre como o mundo funciona e como os metais preciosos se encaixam nisso. Esqueci de perguntar algo, alguma consideração final? Sim, só me deixe dar umas palavras finais de 2 minutos. São 11h06, para terminar em 2 minutos. Primeiro, a mineração, especialmente o universo da mineração, é o mercado mais assimétrico do qual eu tenho conhecimento. E isso vindo de alguém que está nesse meio há 25 anos.
Quando estou conversando com meus colegas e pares da indústria, às vezes falamos sobre: você conhece essa empresa? Você conhece aquela empresa? Eu consegui algumas ações, porque talvez eu tenha sido direcionado para ofertas privadas, e às vezes eu participo de alguma oferta privada que meu corretor me indicou. Como todos, também ficamos confusos e não temos uma taxa de sucesso superior. Porque você não sabe, tem tantas coisas que podem dar errado e que estão escondidas, então nem mesmo os insiders mais astutos da indústria têm uma taxa de sucesso melhor. Vocês sabem, só podem torcer para ganhar e ter um ótimo retorno, mas se perderem, ao menos recuperam parte do dinheiro. Por isso, a diversificação é essencial. E a outra coisa que quero abordar rapidamente em 1 minuto é a Silver Elephant, porque a empresa passou por muita dor e sofrimento. Atualmente está em produção em áreas logo fora do núcleo, e o núcleo está sendo cancelado. Nosso contrato de produção de mineração foi cancelado pelo governo, está passando por turbulência, mas um novo governo está sendo instaurado. Estamos em negociação com eles para restabelecer nosso contrato de produção de mineração, então ainda há esperança, né? As negociações seguem ativas. A empresa está buscando todas as alternativas e continuamos otimistas para restabelecer nosso contrato, porque o contrato foi cancelado por suposta mineração ilegal. Existem outras empresas de mineração oportunistas que estão, digamos, rondando o nosso projeto, como tubarões circulando o nosso projeto. Então, infelizmente, houve uma falha de julgamento do governo e um erro foi cometido. Seguimos otimistas e seguimos trabalhando para restabelecer nosso contrato de mineração com mais de 100 milhões de onças. Enquanto isso, a empresa está gerando receita em algumas das áreas que pertencem à companhia, por meio de uma empresa terceirizada, e continua operando e minerando atualmente. Ótimo, ótimo. Vou abrir o site da empresa, se não se importar, só por um segundo. Sim. Se alguém quiser conferir, é Silver Elephant, ou desculpe, Silver, ELEF, correto? E as ações da empresa são negociadas na TSX com o símbolo ELEF e na OTC como SILEF. E você pode aprender tudo sobre a empresa lá, é um ótimo site. E Ron, se o valor de mercado da empresa está em torno de 20 e estamos gerando caixa, não temos dívidas. Mas se a empresa não conseguir o contrato de volta imediatamente, não há muito risco. Mas o lado positivo é o projeto. O recurso é de classe mundial, mais de 100 milhões de onças. Então, se conseguirmos recuperar nosso ativo olhando para algumas avaliações de empresas semelhantes, há outras sendo negociadas entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares. Então, há muito potencial de valorização e o risco realmente é limitado. Por isso, recomendo que seu público dê uma olhada nisso e fique à vontade para falar comigo. Basta enviar um e-mail para info@silverelef.com ou me mandar uma mensagem direta no meu Twitter. É só procurar ou pesquisar no X por John Lee, Silver Elephant. Parece ótimo, John. Muito obrigado. Mal posso esperar para ver como isso vai se desenrolar da próxima vez que conversarmos, daqui a uns 6 meses. Em meu nome e de todos que estão aí fora, milhares que se uniram a nós, obrigado por estar aqui. Esperamos conversar com você na próxima vez. O prazer é meu, obrigado.